Oi, meus amores, vamos começar aí mais um dia de leitura bíblica. Olha meu novo post-it de coração. Então, espero que vocês estejam curtindo. Deixe seu like aí no vídeo, que hoje nós vamos continuar lendo Esdras. Estamos no capítulo 5 de Esdras, certo? Vamos começar a ler a carta de Tatenai a Dário. Então, vamos lá. Ora, o profeta Ageu e o profeta Zacarias, descendente de Ido, profetizaram aos judeus de Judá e de Jerusalém, em nome de Deus de Israel, que estava sobre eles. Então, Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesuá, filho de Zosadaque, começaram a reconstruir o templo de Deus em Jerusalém. E os profetas de Deus estavam com eles e o ajudavam. Tatenai, governador do território a oeste de Eufrates, Setar-Bozenai e seus companheiros foram logo a perguntar a eles: quem os autorizou a reconstruir este templo e esses muros? E como se chamam os homens que estão construindo este edifício? Mas os olhos de Deus estavam sobre os líderes dos judeus, e eles não foram impedidos de trabalhar até que um relatório fosse enviado a Dário e dele se recebesse uma ordem oficial a respeito do assunto. Esta é uma cópia da carta que Tatenai, governador do território situado a oeste de Eufrates, Setar-Bozenai e seus companheiros, os oficiais do oeste de Eufrates, enviaram ao rei Dário. O relatório que lhes enviaram dizia o seguinte: ao rei Dário, a fofoca, gente, a fofoca. Paz e prosperidade. Informamos ao rei que fomos à província de Judá, ao templo do grande Deus. O povo está reconstruindo com grandes pedras e já estão fixando as vigas de madeira nas paredes. A obra está sendo executada com diligência e apresentando rápido progresso. Gente, já aconteceu milagres aqui, né? Porque uma obra apresentar rápido progresso é um milagre. Porque eu nunca vi uma coisa que demora, é obra, né? Para construir alguma coisa. Então, o milagre já estava acontecendo aqui. Então perguntamos aos líderes: quem os autorizou a reconstruir este templo e estes muros? Também perguntamos os nomes dos líderes deles, para que registrássemos para sua informação. Esta é a resposta que nos deram: somos servos do Deus dos céus e da terra e estamos reconstruindo o templo edificado há muitos anos. Templo que foi construído e terminado por um grande rei de Israel. Mas visto que os nossos antepassados irritaram a Deus dos céus, ele o entregou nas mãos do babilônio Nabucodonosor, rei da Babilônia, que destruiu esse templo e deportou o povo para a Babilônia. Contudo, no seu primeiro ano como rei da Babilônia, o rei Ciro emitiu um decreto ordenando a reconstrução da casa de Deus. Ele até mesmo tirou do templo da Babilônia os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus, aos quais Nabucodonosor tinha tirado do templo de Jerusalém e levado para o templo da Babilônia. O rei Ciro os confiou a um homem chamado Sesbazar, que ele tinha nomeado governador. Ele disse: leve estes utensílios, coloque-os no templo de Jerusalém e reconstrua a casa de Deus em seu local antigo. Então Sesbazar veio e lançou os alicerces do templo de Deus em Jerusalém. Desde aquele dia, o templo tem estado em construção, mas ainda não foi concluído. Agora, se for do agrado do rei que se faça uma pesquisa nos arquivos reais da Babilônia para verificar se o rei Ciro de fato emitiu um decreto ordenando a reconstrução da casa de Deus em Jerusalém, aguardamos do rei a decisão sobre o assunto. O decreto de Dário. E aí, gente, será que ele liberou? Será que ele não liberou? E aí? Lembrando que tudo acontece sobre a vontade de Deus, seja para endurecer o coração de um rei, ou seja para amolecer o coração de um rei, né? O rei Dário mandou então fazer uma pesquisa nos arquivos da Babilônia, que estavam nos locais em que se guardavam os tesouros. Encontrou-se um rolo na cidadela de Ecbatana, na província da Média, e nele estava escrito o seguinte, que Dário comunicou: no primeiro ano do seu reinado, o rei Ciro promulgou um decreto acerca do templo de Deus em Jerusalém nestes termos: que o templo seja reconstruído como local designado à apresentação de sacrifícios e que se lancem os seus alicerces. Ele terá 27 metros de altura e 27 metros de largura, com 3 carreiras de pedras grandes e uma carreira de madeira.
O custo será pago pela tesouraria do rei, e os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus que Nabucodonosor tirou do templo de Jerusalém e trouxe para a Babilônia serão devolvidos aos seus lugares no templo de Jerusalém. Devem ser colocados na casa de Deus. Agora, então, Tatenai, governador do território situado entre Eufrates e Setar-Bozenai, e vocês, oficiais dessa província e amigos deles, mantenham-se afastados de lá. Não interfiram na obra que se faz nesse templo de Deus. Deixe o governador e os líderes judeus reconstruírem esse templo de Deus em seu antigo local. Além disso, promulgo o seguinte decreto a respeito do que vocês farão por esses líderes dos judeus na construção desse templo de Deus. As despesas desses homens são integralmente pagas pela tesouraria do rei, do tributo recebido do território a oeste do Eufrates para que a mão de obra não pare. E o que for necessário, novilhos, carneiros, cordeiros e holocaustos oferecidos ao Deus dos céus, e o trigo, sal, vinho e azeite, conforme for solicitado pelos sacerdotes em Jerusalém. Tudo deverá ser entregue diariamente a ele sem falta, para que se ofereçam sacrifícios agradáveis ao Deus dos céus e orem pelo bem-estar do rei e de seus filhos. Além disso, determino que se alguém alterar este decreto, atravessem-lhe o corpo com uma viga tirada da sua casa e deixem-no empalado. Uau! E seja a sua casa transformada num monte de entulho. E que Deus que fez o seu nome ali habitar derrube qualquer rei ou povo que estender a mão para mudar este decreto ou para destruir este templo de Jerusalém. Eu, Dário, o decretei, que seja plenamente executado. Gente, como pode, se vocês pararem para pensar, né? Como pode dizer que não é Deus amolecendo o coração desse rei? O que seria de tão interesse ele manter esse decreto? Sendo que poucos reinados antes, Nabucodonosor tinha destruído tudo. Entende como que é? Deus age sobre as pessoas. O que vocês têm que ter em mente é que Deus age sobre as pessoas para que aconteçam as coisas de acordo com a vontade dele. Enquanto ele estava muito irado, o que ele fez? Ele já tinha avisado que ia destruir tudo e destruiu. É por isso que nós temos que seguir a palavra de Deus e entender que Deus age sobre nós. Ele age com toda a força e com toda a vontade dele sobre nós. Por isso que nós temos que ter consciência de querermos ser usados por Deus. Porque se nós quisermos ser usados por Deus, com certeza nós seremos. Vamos lá? A dedicação do templo. Tendo recebido o decreto do rei Dário, Tatenai, governador do território situado a oeste do Eufrates, Setar-Bozenai e os companheiros dele o cumpriram plenamente. Dessa maneira, os líderes judeus continuaram a construir e prosperar, encorajados pela pregação dos profetas Ageu e Zacarias, descendentes de Ido. Eles terminaram a reconstrução do templo conforme a ordem de Deus de Israel e os decretos de Ciro, de Dário e de Artaxerxes, rei da Pérsia. O templo foi construído no 3º dia do mês de Adar, no 6º ano do reinado do rei Dário. Então o povo de Israel, os sacerdotes, os levitas e o restante dos exilados celebraram com alegria a dedicação do templo de Deus. Para a dedicação do templo de Deus ofereceram 100 touros, 200 carneiros, 400 cordeiros com uma oferta pelo pecado de todo Israel, 12 bodes de acordo com o número das tribos de Israel, e organizaram os sacerdotes em suas divisões e os levitas em seus grupos para o serviço de Deus em Jerusalém, conforme o que estava escrito no livro de Moisés. A celebração da Páscoa. Deixa eu só conferir uma coisa aqui. A celebração da Páscoa. Estamos ainda no capítulo 6. No 14º dia do 1º mês, os exilados celebraram a Páscoa. Os sacerdotes e os levitas tinham se purificado, estavam todos cerimonialmente puros. Os levitas sacrificaram o cordeiro da Páscoa por todos os exilados, por seus colegas sacerdotes e por eles mesmos. Assim, os israelitas que tinham voltado do exílio comeram do cordeiro participado com eles, comeram do cordeiro, participando com eles todos os que haviam separado das pátrias impuras dos seus vizinhos gentios para buscarem o Senhor, o Deus de Israel. Durante 7 dias eles celebraram com alegria a festa dos pães sem fermentos, pois o Senhor o enchera de alegria ao mudar o coração do rei da Assíria, levando-o a dar-lhes força para realizarem a obra de reconstrução do templo de Deus, o Deus de Israel. Capítulo 7, Esdras vai para Jerusalém. Depois dessas coisas, durante o reinado de
Artaxerxes, rei da Pérsia, vivia um homem chamado Esdras. Era filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Ilquias, filho de Salum, filho de Zodoque, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meraiote, filho de Zeraías, filho de Uzi, filho de Buque, filho de Abissua, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho do sumo sacerdote Arão. Este Esdras veio da Babilônia. Era um escriba que conhecia muito a lei de Moisés, dada pelo Senhor, o Deus de Israel, o rei que lhe concedera tudo o que tinha pedido, pois a mão do Senhor, o seu Deus, estava sobre ele. Alguns dos israelitas, inclusive sacerdotes levitas, cantores, porteiros, servidores do templo, também foram para Jerusalém no 7º ano de reinado de Artaxerxes. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês do 7º ano deste reinado. No primeiro dia do primeiro mês, ele saiu da Babilônia e chegou a Jerusalém no primeiro dia do 5º mês, porque a boa mão do Senhor estava sobre ele, pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e praticá-la, e ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Quer dizer, ele ia ensinar, né, para as pessoas sobre a lei de Deus, o que era muito importante, né, naquela época. A carta do rei Artaxerxes a Esdras. Esta é uma cópia da carta do rei Artaxerxes entregou aos sacerdotes e escriba Esdras, conhecedor dos mandamentos e decretos do Senhor para Israel. Artaxerxes, rei dos reis. Ao sacerdote Esdras, escriba da lei de Deus dos céus, paz e prosperidade. Estou decretando que quaisquer israelitas em meu reino, inclusive entre os sacerdotes e levitas, que desejar ir a Jerusalém com você, poderá fazê-lo. Você está sendo enviado pelo rei por seus 7 conselheiros para fazer uma investigação em Judá e em Jerusalém, com respeito à lei de Deus que está em suas mãos. Além disso, você levará a prata e o ouro que o rei e seus conselheiros voluntariamente ofereceram ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém. Além de toda a prata e todo o ouro que você receber da província da Babilônia, como também as ofertas voluntárias do povo e dos sacerdotes para o templo de Deus deles em Jerusalém. Com esse dinheiro, compre novilhos, carneiros, cordeiros e o que for necessário para suas ofertas de cereal e de bebida, sacrifique-os no altar do templo do seu Deus em Jerusalém. Você e seus irmãos poderão fazer o que acharem melhor com o restante da prata e do ouro, de acordo com a vontade de Deus. Entregue ao Deus de Jerusalém todos os utensílios que foram confiados a você para o culto no templo do seu Deus, e todas as demais despesas necessárias com relação ao templo de seu Deus serão pagas pelo tesouro real. Agora o rei Artaxerxes, ordena a todos os tesoureiros do território situado a oeste do Eufrates que forneçam tudo o que lhes solicitar o sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus dos céus, até 3,5 toneladas de prata, 100 tonéis de trigo, 10 barris de vinho, 10 barris de azeite de oliva e sal à vontade. Tudo que o Deus dos céus tenha prescrito que se faça com presteza para o templo de Deus dos céus, para que sua ira não venha contra o império do rei dos seus descendentes. Saibam também que vocês não têm autoridade para exigir impostos, tributos ou taxas de nenhum sacerdote, levita, cantor, porteiro, servidor do templo de nenhum dos que trabalham neste templo de Deus. E você, Esdras, com sabedoria que o Deus deu a você, nomeie magistrados e juízes para administrar a justiça de todo o povo do território situado a oeste do Eufrates, todos os que conhecem as leis do seu Deus. E aos que não conhecem, você deverá ensiná-las. Aquele que não obedecer à lei de Deus de vocês e à lei do rei, seja punido com a morte, ou com o exílio, ou com o confisco dos bens, ou com a prisão. Bendito seja o Senhor, o Deus de nossos antepassados, que pôs no coração do rei o propósito de honrar desta maneira o templo do Senhor em Jerusalém. E por sua bondade forneceu-me perante o rei, seus conselheiros e todos os seus altos oficiais. Como a mão do Senhor, o meu Deus, esteve sobre mim, tomei coragem e reuni alguns líderes de Israel para me acompanharem. Capítulo 8. A lista dos líderes das famílias que voltaram. Estes são os chefes das famílias
e dos que com eles foram registrados, os quais saíram comigo da Babilônia durante o reino do rei Artaxerxes. Dos descendentes de Finéias, Gerson. Dos descendentes de Tamar, Daniel. Dos descendentes de Davi, Atos. Dos descendentes de Secanias, dos descendentes de Parós, Zacarias, sendo registrados com ele 150 homens. Dos descendentes de Paate, Moabe, Elionai, filho de Zeraías, e com ele 200 homens. Dos descendentes de Zatu, Secanias, filho de Jaziel, e com ele 300 homens. Dos descendentes de Adim, Ebed, filho de Jonathan, e com ele 50 homens. Dos descendentes de Elão, Jesaías, filho de Atalias, e com ele 70 homens. Dos descendentes de Cefatias, Zebadias, filho de Micael, e com ele 80 homens. Dos descendentes de Joabe, Abadias, filho de Jeiel, e com ele 218 homens. Dos descendentes de Bani, Selomite, filho de Josifias, e com ele 160 homens. Dos descendentes de Bebai, Zacarias, filho de Bebai, e com ele 28 homens. Dos descendentes de Azigade, Joanã, filho de Racatã, e com ele 110 homens. Dos descendentes de Adonicão, os últimos que chegaram, Eliefelete, Jeiel e Semaías, e com ele 60 homens. Dos descendentes de Bigvai, Utai e Zebude, e com ele 70 homens. O retorno a Jerusalém. Nossa, quando falou que era pra voltar, eu pensava que era assim, tipo, umas 10 pessoas, né? Voltou mais de 1000. Então, vamos lá. Eu os reuni junto ao canal que corta para a Ava e acompanhamos ali por 3 dias. E acampamos ali por 3 dias. Quando passei em revista o povo e os sacerdotes, não encontrei nenhum levita. Por isso, convoquei Eliezer, Ariel, Semaías, Eunatã, Jaribe, Eunatã. São 2, tá, gente? Natã, Zacarias e Mesulão, que eram líderes, e Joiaribe e Natã, que eram homens sábios. Eu os enviei a Ido, o líder de Casífia. Eu lhes falei o que deveriam dizer a Ido e seus parentes, os servidores do templo em Casífia, para que nos trouxessem servidores para os templos do nosso Deus. Como a bondosa mão do Senhor estava sobre nós, eles nos trouxeram Seribias, homem capaz, dentre os descendentes de Mali, filho de Levi, neto de Israel, e os filhos de irmãos de Serebias, 18 homens, e também Asabias, acompanhado de Jesaías, dentre os descendentes de Merari, e seus irmãos, os filhos 20 homens. Trouxeram ainda 220 dos servidores do templo, um grupo que Davi e os seus oficiais tinham formado para ajudar os levitas. Todos eles tinham seus nomes registrados. Ali, junto ao canal de Aava, proclamei jejum para que nos humilhássemos diante do Deus e lhes pedíssemos uma viagem segura para que nós e nossos filhos, com todos os nossos bens, tive vergonha de pedir soldados e cavaleiros ao rei para nos protegerem dos inimigos na estrada, pois lhe tínhamos dito: a mão bondosa do nosso Deus está sobre todos, e que buscam os que buscam, mas o seu poder e a sua ira são contra todos os que o abandonam. Por isso jejuamos e suplicamos essa bênção ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Quer dizer, eles tinham um perigo iminente ali na estrada. Então, quem que eles poderiam confiar? No Deus deles. Mas você chega de mãos abanando quando você precisa de alguma coisa de alguém? Quando alguém faz um favor muito grande, normalmente você não retribui também? Então, quando você quer pedir alguma coisa pra Deus, o normal realmente é você fazer um jejum, é você orar. De preferência o jejum. Então, aqui ele mostra o poder que tem o jejum. Aqui durante toda a Bíblia a gente vê várias passagens do poder do jejum, né? Como é importante a gente estar jejuando, sacrificando, mortificando a nossa carne antes de pedir qualquer coisa para Deus. Vamos lá. Depois separei 12 dos principais sacerdotes, a saber, Serebias, Asabias e 10 dos seus irmãos. E pesei diante deles a oferta de prata, de ouro e de utensílios que o rei, seus conselheiros, seus oficiais e todo Israel ali presente tinham doado para a casa de nosso Deus. Entreguei-lhes 22.650 quilos
de prata, 3,5 toneladas de utensílios de prata, 3,5 toneladas de ouro, 20 tigelas de ouro pesado, 8,5 kg de utensílios finos de bronze polidos, tão valiosos como se fossem de ouro. E eu lhes disse: tanto vocês como estes utensílios estão consagrados ao Senhor. A prata e o ouro são ofertas voluntárias ao Senhor, o Deus de todos os teus antepassados. Peço que os guardem bem até que os pesem na sala do templo do Senhor em Jerusalém, diante do sacerdote principais, dos levitas e dos chefes das famílias de Israel. Então os sacerdotes e os levitas receberão a prata e o ouro dos utensílios sagrados, depois de pesados, para levá-los a Jerusalém, ao templo do nosso Deus. No 12º dia do primeiro mês, nós partimos do canal de Havana e fomos para Jerusalém. A mão do nosso Deus esteve sobre nós, e ele nos protegeu do ataque de inimigos, de assaltantes pelo caminho. Assim chegamos a Jerusalém e ficamos descansando 3 dias. No 4º dia, no templo do nosso Deus, pesamos a prata, o ouro, os utensílios sagrados e os demos a Merimote, filho do sacerdote Urias. Estavam com eles Eleazar, filho de Finéias, e os levitas Josabade, filho de Jesuá, e Noadias, filho de Binui. Tudo foi contado e pesado, e o peso total foi registrado naquela mesma hora. Então os exilados tinham voltado do cativeiro, sacrificaram holocaustos ao Deus de Israel, 12 touros em favor de todo Israel, 96 carneiros, 67 cordeiros com oferta de pecado, 12 bodes. Tudo oferecido como holocaustos ao Senhor. Eles também entregaram as ordens do rei aos sátrapas e aos governadores do território a oeste de Eufrates, e ajudaram o povo na obra do templo de Deus. Capítulo 9. A oração de Esdras. Depois que foram feitas essas coisas, os líderes vieram dizer-me: o povo de Israel, inclusive os sacerdotes e os levitas, não se mantiveram separados dos povos vizinhos e de suas práticas repugnantes, como as dos cananeus, dos hititas, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Eles e seus filhos se casaram com mulheres daqueles povos e com eles misturaram a descendência santa. E os líderes e oficiais estão à frente nessa atitude infiel. Quando ouvi isso, rasguei a minha túnica no meio do meu manto, arranquei os cabelos da cabeça e da barba e me sentei estarrecido. Então todos os que temiam diante das palavras de Deus de Israel reuniram-se ao meu redor por causa da infidelidade dos exilados. E eu fiquei sentada ali, estarrecida, até o sacrifício da tarde. Então, na hora do sacrifício da tarde, eu saí do meu abatimento com a túnica e o manto rasgados e caí de joelhos com as mãos estendidas para o Senhor, o meu Deus, e orei: meu Deus, estou por demais envergonhado e humilhado para levantar o rosto diante de ti, meu Deus, porque os nossos pecados cobrem a nossa cabeça e a nossa culpa sobe até os céus. Desde os dias dos nossos antepassados até agora, nossa culpa tem sido grande por causa dos nossos pecados. Nós, os nossos reis, os nossos sacerdotes, temos sido entregues à espada e ao cativeiro, ao despojo e à humilhação nas mãos dos reis estrangeiros, como acontece hoje. Mas agora, por um breve momento, ó Senhor, o nosso Deus, foi misericordioso, deixando-nos um remanescente e dando-nos um lugar seguro em santuário. E dessa maneira, o nosso Deus ilumina os nossos olhos e nos dá um pequeno alívio em nossa escravidão. Somos escravos, mas o nosso Deus não nos abandonou na escravidão. Ele tem sido bondoso para conosco diante dos reis da Pérsia. Ele nos deu vida para reconstruir o templo do nosso Deus e levantar dessas ruínas. E nos deu um muro de proteção em Judá e Jerusalém. E agora, ó nosso Deus, o que podemos dizer depois disso? Pois nós abandonamos os mandamentos que nos deste por meio dos teus servos, os profetas, quando disseste: a terra que vocês estão conquistando está contaminada pelas práticas repugnantes dos seus povos. Com essas práticas, eles encheram de impureza toda esta terra. Por isso, não deem as suas filhas em casamento aos filhos dele, nem aceitem as filhas delas como filhos de vocês. Nunca procurem o bem-estar e a prosperidade desses povos, para que vocês sejam fortes e desfrutem os bons produtos da terra e deixem para os seus filhos como herança eterna. Depois de tudo o que nos aconteceu por causa das nossas más obras, por causa da nossa grande culpa, apesar de nós termos
de nos ter nos punido menos do que nossos pecados mereciam, ó Deus, e ainda nos terem dado como remanescentes como este, como podemos voltar a quebrar os teus mandamentos e realizar casamentos mistos com esses povos de práticas repugnantes? Como não ficaria irado conosco? Não nos destruiria e não nos deixaria sem remanescente ou sobrevivente algum? Ó Senhor Deus de Israel, Tu és justo e até hoje nos deixaste sobreviver como remanescente. Aqui estamos diante de Ti com nossa culpa, embora saibamos que por causa dela nenhum de nós pode permanecer na Tua presença. Capítulo 10, a confissão do pecado do povo. Enquanto Esdras estava orando e confessando, chorando, prostrado diante do templo de Deus, uma grande multidão de israelitas, homens e mulheres e crianças, reuniam-se em volta dele. Eles também choravam amargamente. Então, Secanias, filho de Jaiel, um dos sacerdotes, e Elão, disse a Esdras: Fomos infiéis ao nosso Deus quando nos casamos com mulheres estrangeiras, procedente dos povos vizinhos, mas apesar disso, ainda há esperança para Israel. Faça agora um acordo diante de nosso Deus e mandemos de volta todas essas mulheres e seus filhos, segundo o conselho do meu Senhor e daqueles que temem diante dos mandamentos do nosso Deus. Que isso seja feito em conformidade com a lei. Levante-se, esta questão está em suas mãos. Mas nós os apoiaremos. Tenham coragem e mãos à obra. Esdras levantou-se, fez os sacerdotes principais, os levitas e todo Israel jurarem que fariam o que fora sugerido, e eles juraram. Então Esdras retirou-se de diante do templo do Senhor e foi para o quarto de Joanã, filho de Eliasebe. Enquanto esteve ali, não comeu nem bebeu nada, lamentando as infidelidades dos exilados. Fez-se então uma proclamação em que todo Judá e Jerusalém, convocando todos os exilados, a se reunirem em Jerusalém. Os líderes e as demais autoridades tinham decidido que aquele que não viesse no prazo de 3 dias perderia todos os seus bens e seria excluído da comunidade dos exilados. No prazo de 3 dias, todos os homens de Judá e Benjamim tinham se reunido em Jerusalém, e no 20º dia do 9º mês, todo o povo estava sentado na praça que ficava diante do templo de Deus. Todos estavam profundamente abatidos por causa da reunião e também porque chovia muito. Então o sacerdote Esdras levantou-se e lhe disse: Vocês têm sido infiéis. Vocês se casaram com mulheres estrangeiras, aumentando a culpa de Israel. Agora confesse seu pecado ao Senhor, o Deus dos seus antepassados, e façam a vontade dele. Separem-se dos povos vizinhos e das mulheres estrangeiras. A comunidade toda respondeu em voz alta: Você está certo, devemos fazer o que você diz. Mas há muita gente aqui e esta é a estação das chuvas, por isso não podemos ficar do lado de fora. Além disso, essa situação não pode ser resolvida em um dia ou 2, pois foram muitos os que assim pecaram. Que os nossos líderes decidam por toda a Assembleia, depois que cada homem em nossas cidades e que se casou com uma mulher estrangeira venha com uma data marcada acompanhado dos líderes e juízes da cidade, para que se afaste de nós o furor da ira de Deus por causa deste pecado. Somente Jonathan, filho de Azael, e Esaías, e Jazeías, filho de Tiquivá, apoiados por Mesulão e o levita Sabetai, discordaram. E assim os exilados fizeram conforme proposto. O sacerdote Esdras escolheu chefes de família, um de cada grupo da família, todos eles chamados por nome, e no primeiro dia do 10º mês, eles se sentaram para investigar cada caso. No primeiro dia do 1º mês, terminaram de investigar todos os casos de casamento com mulheres estrangeiras. Os culpados de casamento misto. Entre os descendentes dos sacerdotes, esses foram os que casaram com mulheres estrangeiras. Entre os descendentes de Jesuá, filho de Josadaque, e de seus irmãos Maezéias, Eliezer, Jaribe, Gedalias, esses apresentam as mãos em sinal de garantia de que iam despedir-se suas mulheres, e cada um apresentou um carneiro do rebanho como oferta por culpa. Entre os descendentes de Emar, Anani e Zebadias, entre os descendentes de Arim, Meacéias, Elias, Semaías, Gesiel, Uzias, e entre os descendentes de Passur, Elioenai, Maecéias, Ismael, Natanael, Josabade, Eleasa, entre os levitas, Josabade, Simei, Quileiá, também chamado Quiliita, Petaías, Judá, Eliezer. Entre os cantores,
Eliacibe, entre os porteiros Salum, Telém e Uri. Entre os outros israelitas, entre os descendentes de Parós, Ramias, Gesias, Malquias, Miamim, Eleazar, Malaquias, Benai. Entre os descendentes de Elão, Matanias, Zacarias, Jeiel, Abdi, Jeremote e Elias. Entre os descendentes de Jatu, Elionele, Eliasebe, Matanias, Jeremote, Jabade, Aziza. Entre os descendentes de Bebai, Joanã, Ananias, Zabai, Atlai. Entre os descendentes de Bani, Mesulão, Maluque, Adaías, Jazube, Jeel, Jeremote. Entre os descendentes de Paate, Moabe, Adiná, Quelau, Benaia, Maecéias, Matanias, Bezael, Binui e Manassés. Entre os descendentes de Airim, Eliezer, Isaías, Malaquias, Semaías, Semeão. Benjamim, Maluque, Semarias. Entre os descendentes de Assum, Matenai, Matatá, Zebade, Elifelete, Jeremai, Manassés, Simei. Entre os descendentes de Bani, Maadai, Arão, Uel, Benai, Bedias, Quelui, Vânias, Meremote, Eliasiebe, Matanias, Matenai, Jaassai. Entre os descendentes de Binu, Semei, Selemias, Natã, Adaías, Maquidabai, Samai, Sarai, Azael, Selemias, Semarias, Salum, Amarias e José. Entre os descendentes de Nebo, Jeiel, Matitias, Zabade, Zebina, Jadai, Joel e Benaína. Todos esses tinham se casado com as mulheres estrangeiras e alguns deles tiveram filhos dessas mulheres. Isso porque não podia, né? Porque se pudesse, então, dava uma bíblia só de nomes, né? Aqui. Pelo amor de Deus. Bom. Gente, aí a gente terminou aqui essa parte. Vamos começar em Neemias. Capítulo 1, ok? Deixa eu ver que página que tá. Bom, vou começar no próximo vídeo, então a gente começa Neemias. Terminamos aqui com a lista dos homens que tinham se casado com as mulheres estrangeiras e que iam devolvê-las. Coitada delas, né? Quem mandou, né? Por isso que a gente tem que escolher bem com quem a gente vai se envolver. Elas não foram sábias, porque elas sabiam que se misturando os povos, elas também estavam arriscando. Porque se elas acreditavam em um Deus e estavam se misturando com pessoas que acreditavam em outro Deus, elas sabiam que elas estavam correndo um risco grave, né? É por isso que a gente diz que antes de se casar com alguém, você tem que ter a opção de se casar com a pessoa que professa a mesma fé que você. Não existe isso de, fulano vai mudar. Gente, fulano não vai mudar de religião. A não ser que você convença ele, prove pra ele que você, sendo cristã, que Deus está com você, talvez ele realmente mude. Mas você não pode começar um relacionamento com uma pessoa, supondo que ele vai mudar, supondo que ele vai aceitar Jesus, que ele vai seguir a vida que você quer que ele siga, certo? Não cometam esse erro. A mesma coisa é às vezes ele espera que você vá se converter à religião dele, do mesmo jeito que você está esperando que ele vá se converter à sua. Então, antes de você entrar em um relacionamento, primeiro você pergunte qual a sua religião, qual fé você processa. Não é a mesma que a sua? Você apresente a sua fé para ele, ver a reação. Mas não entre numa relação que tem tudo para dar errado quando a fé não é a mesma. Quando a fé não é a mesma, gente, já começa errado, certo? Tudo que começa errado termina errado. E foi o que aconteceu aqui. Imagina como foi para essas mulheres casadas, ter que voltar para a terra delas, às vezes com filhos. Como é que foi essa situação? Imagina a vergonha delas. Imagina, porque a vergonha maior era para elas, que foram despedidas pelos maridos, como se fossem, tipo assim, um nada. Mas era um risco que elas estavam correndo quando elas sabiam que estavam se metendo com pessoas que eram de fé diferente, ok? Então tá, próximo vídeo a gente começa aí no Neemias. Beijos.